irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, professor de teologia já há alguns anos. E aqui estamos para mais uma aula. Vamos finalizando aí a aula de martirologia. Sabemos que o assunto é vasto, tem bastante coisa. E hoje nós vamos falar sobre o pecado em si, propriamente dito, e a transgressão. Vamos trabalhar essas propostas no canal Rascunho Teológico. O canal Rascunho Teológico tem a incumbência de ensinar teologia, né? E a teologia ao alcance de todos, né? Então nós vamos estar trabalhando essa questão para que possamos ter proveito de tudo, né? E possamos assim transmitir o que o Senhor Deus colocou no nosso coração para transmitir aos nobres irmãos, tá certo? Deus abençoe sua vida. Espero que a boa mão de Deus recaia sobre a vida de cada um e que a graça e a misericórdia de Deus os encontre de uma forma toda especial. Então, aos nossos alunos, fiquem atentos. Se você ainda não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Você escrevendo, tem os outros vídeos aí na bios, na descrição você pode assistir todos. Falamos sobre teologia generosa, falamos sobre martirologias, falamos sobre antropologia, bibliologia, enfim, nós falamos sobre tudo no que diz respeito à teologia bíblica. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos nos ater. Vamos estar falando sobre o pecado em si, não é? Nós já definimos a etimologia dessa palavra, não é? Então, nós aprendemos o que é paraptoma, nós aprendemos o que é cháquer, nós aprendemos o que é boguete, nós aprendemos o que é avalata, né? E nós aprendemos o que é transgredir, rachans, rachação. Nós aprendemos tudo isso aí sobre essa questão do pecado, certo? Mas nós vemos o contexto histórico do pecado, o pecado propriamente dito e o seu contexto histórico, né? Então os compêndios teológicos eles vão ganhando centenas de páginas para tentar explicar o assunto, né? E assim sucessivamente nós vamos encontrando aí ao longo dos tempos, né? Para tratar da discussão sobre o pecado. Nesse final de primeiro século, por exemplo, da era cristã, começaram pelos pais apostólicos, né? Estendendo-se pela Idade Média até a época dos reformadores cristãos, né? Pelágio diz que o homem é livre para pecar ou não. O homem não era justo e nem injusto, nem santo e nem profano, simplesmente possuía a capacidade de tornar-se ambos se agisse corretamente ou se tornaria justo. Se agisse erroneamente, se tornaria injusto, né? Opondo-se ao que a ele Agostinho, que sustenta que o homem é escravo do pecado, porque já nasce pecador. Então, Pelágio dizia uma coisa, Agostinho dizia outra, não é? A igreja geralmente trabalha mais em cima da visão agostiniana, né? A visão agostiniana. Agostinho sustenta que o homem é escravo do pecado, porque já nasce no pecado, não é? E no salmista disse uma vez, eis que pecado me concedeu minha mãe, né? Ele já dizia isso, né? E assim sucessivamente, não é só o salmista, nós temos um vasto número de textos bíblicos que vai nos apontar sobre essa escravidão, né? Então, porque já nasce pecador e não tendo força própria para se livrar, conforme está escrito em João 8, verso 34. Vamos ler o texto? João 8, versículo 34. Vamos para o texto, né? E assim sucessivamente. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. João 8, versículo 34. Vamos ver o que diz o texto, né? De olho no texto. Se você estiver aí com a Bíblia aberta, quiser, quando você assistir, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, né? Em qualquer lugar desse planeta Terra que você nos assistir.
ok? Muito bem. Capítulo 8, verso 34, está escrito assim: replicou Jesus, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então a igreja cristã trabalha mais essa proposta agostiniana, certo? Pelágio já ficou para trás há muito tempo, que se o homem quiser pecar, ele se torna injusto, se não pecar, se torna justo. Então fica meio que sem definição. Jesus definiu isso e ponto, né? Então, outros conceitos modernos sobre o pecado. Os liberais passam a dar ao pecado muitas desculpas, limitando o seu caráter espiritual, conforme o teor bíblico, né? Para o teólogo alemão Schleiermacher, no caso, ele diz que pecado não é tanto a revolta do homem contra Deus, mas o domínio da natureza inferior dentro de nós. Há outros conceitos sobre o pecado, tais como a mera falta de consciência, a falta de consciência de Deus, a ignorância, a ilusão, a decorrência do egoísmo. Pecado é sensorial, ou seja, exploração indevida de 5 órgãos dos sentidos, né? Ou seja, todos esses conceitos restringiram a noção bíblica do pecado. E qual é o conceito bíblico? Okay? Então, nós temos aqui alguns livros de teologia sistemática, começando pelo Charles Hodge. Nós temos também aqui Stanley Morton, nós temos Warner Grudge e outros. Nós temos o Schaeffer e assim sucessivamente. Todos trazem a mesma definição aparentemente, praticamente, porque não tem muito o que acrescentar, não é? Então, errar o alvo, que é o conceito do pecado na Bíblia, é errar o alvo, é o conceito mais popular entre os crentes acerca do pecado, ou seja, a hamartia no grego, não é? Em breve estaremos lançando, já está na editora, não é? Um livro sobre hamartiologia, um livro de cunho teológico, obviamente, onde estou tratando da matéria de hamartiologia. Eu escrevi em parceria com o nobre professor Manuel Monteiro, não é? E assim sucessivamente, em breves dias ele estará já à disposição, tá certo? O pecado, ele abre precedente para se pensar que muitas pessoas de certa forma pecam inocentemente, no desejo de acertar, erra o alvo, porém tem a intenção de agir corretamente, mas usa o termo eptomia, ou seja, hamartia. O autor sagrado não está pensando ingenuamente sobre o pecado, errar o alvo ou deixar de acertar. É algo tão corriqueiro na vida que aparentemente não deveria ser levado sempre em conta. Mas as implicações espirituais, elas nos levam a nos dá essa definição diante de Deus, né? Errar o alvo diante de Deus, né? A dimensão cósmica do pecado. O pecado de Adão rendeu-se a toda geração, menos a um. O pecado é uma rebelião coletiva, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, né? Então há uma dimensão cósmica nessa ação do pecado, ok? Por isso todos pecaram, né? E assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Paulo, ele concorda com isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 12, né? Então o apóstolo Paulo já tinha dito na mesma carta que todos pecaram, capítulo 3, verso 23 de Romanos. Também ele aponta que também Deus encerrou todos os homens debaixo da desobediência. Romanos capítulo 11, versículo 32. Nós temos a dimensão individual também, que vale a pena salientar aqui nessa aula. Então nós trabalhamos os conceitos sobre o pecado, né? Que é errar o alvo, conceito moderno, conceito histórico sobre o pecado. O errar o alvo é o conceito mais popular. A nossa matéria hoje é o pecado, né? A visão propriamente dita. Nessa questão da dimensão individual, cada indivíduo é responsável diante de Deus por seus atos. E deu ao mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia.
e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso de número 13. Depois nós temos também a lei do pecado. Não se resume ao ato de praticado, né? Implica tanto aos atos como condição, que quer dizer que o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Não é? Então, vejo nos meus membros outra lei de batalhas contra a lei do entendimento, ou seja, me prende debaixo da lei do pecado, mas está nos meus ombros. Capítulo 7, verso de número 23 do livro de Romanos. Paulo escrevendo de novo a Romanos, né? Então, essas visões dessa questão do pecado, da hamartia, de errar o alvo, não é? Esta é uma problemática que a sociedade, que os homens, que o povo vem tendo dificuldade. Todo mundo tem dificuldade com o pecado, mas se estiver em Cristo, todos que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então nós vamos ver que a queda do homem, né, dentro de toda a proposta, as consequências do pecado, nós vamos ver que Deus, na sua onisciência e misericórdia, Ele tem cuidado, né? Os homens que se deixam levar por qualquer vento, por qualquer conceitos errôneos, né, dando vazão ao pecado propriamente dito. Isso é um prejuízo que se sente não só na pele, mas no corpo inteiro e na alma, por que não dizer, né? Então, quando vamos trabalhar essas origens, essas questões do pecado, nós vamos ver que a natureza disso, né, o ensino bíblico a respeito do pecado, ele apresenta nitidamente a dupla face. A depravação abissal da humanidade, né, e a sobrepujante glória de Deus. Então, a depravação abissal do homem e a graça, né, e a glória de Deus. Então, a sombra do pecado, ela está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz. Por dentro, ele completa-nos o mal como parte da nossa natureza caída. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, né? Ainda que permaneça estranho, né? Nós temos aí situações que podemos fazer alusão a isso. Quanto mais debatemos para escapar do domínio do pecado, tanto mais inextricavelmente o alcança. Então, compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus, porque o pecado distorce até mesmo o nosso conhecimento, não é, do próprio eu. O pecado é uma contradição muito grande. Percebe-se a importância da prática de estudo do pecado dentro da hamartiologia, a gravidade. O pecado é contra Deus, todo pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, afeta a humanidade, inclusive a humanidade, até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. Falar em pecado, eu quero fazer indicação, principalmente para crentes, obreiros, pastores, né, desse livro aqui, ó, Pecados Intocáveis. Fantástico esse material, né? Tem coisas que não se fala mais nas igrejas, né? Murmurar, por exemplo, ninguém viu ninguém ser punido ou disciplinado por causa da murmuração, né? E vários outros, né? Tem uma lista muito grande aqui de problemas que acontecem e ninguém mais é punido por causa disso, né? Ninguém vê essas situações, a impiedade, a insatisfação, a ingratidão, o orgulho, o egoísmo, o descontrole, tudo isso gera problema, a impaciência, a irritabilidade, a ira, não é? O julgamento, a mania de julgar, a inveja, o ciúme, não é? O pecado da língua e o mundanismo. Então, tudo isso parece que ninguém está tocando mais, né? Então, o canal Rascunho DBD, ou Rascunho Teológico, melhor, traz aqui a lume estas questões que é pertinente à nossa vida para como nos livrar dessa praga chamada pecado, ok?
Nós vamos ver aqui, dentro do estudo da ramatologia, que apresenta muita dificuldade revoltante, pois focaliza a faaldade grosseira do pecado generalizada. O flagrante é o logro sutil do secreto, é a pessoa, a sociedade pós-moderna, não é? E assim sucessivamente. Nós vamos ver que reluz isso ao pecado, ao auto do desconhecido, a rejeição total do mal, não é? Então, o número de conceitos que é extra-bíblico que se aplica hoje é imenso, de respeito de não seres bíblicos, né? A despeito de não serem bíblicos, estudá-los é importante porque permite, primeiro, pensar mais claro biblicamente a respeito do cristianismo. Segundo, defender melhor a fé. Nós estamos precisando mais correta de outros sistemas. Terceiro, vamos avaliar mais criticamente as novidades psicoterapeutas, programas políticos, abordagens educacionais e assim por diante. Quarto, ministrar todos de modo mais eficaz aos crentes e não os crentes que mantêm essas coisas ideais, que tentam manter essas coisas como ideais das coisas antibíblicas, né? Muitas teorias tomado como ponto, por exemplo, o existencialismo de Soren Kierkegaard, por exemplo, né? Que argumenta que os seres humanos enfrentam um dilema, né? Ele diz que quando as suas limitações, suas limitadas, aliás, capacidades não são inadequadas, né? Para satisfazer as possibilidades, as escolhas virtualmente. Então, limitadas aí as suas percepções, imaginações, tal situações traduz tensão, ansiedade. O pecado é a tentativa fútil de resolver a tensão através de meios inapropriados, ao invés de aceitá-la de modo pessimista ou do modo cristão de pensar. O modo cristão de pensar é voltar-se para Deus, né? Um desdobramento mais radical que vamos argumentar sobre isso é que a existência do indivíduo é um estado pecaminoso, porque há pessoas que são alienadas da base da realidade. Frequentemente é definida como Deus com Deus minúsculo, né? Uma das outras mutuamente, o tema já parece de forma primitiva, como o filósofo judaico Filo, né? Atualmente expressam os teólogos liberais, como Paul Tillich e muitas das religiões orientais, e o pensamento também da nova era. Então precisamos ter cuidado com alguns conceitos que vêm sorrateiramente deturpando, sucumbindo, enganando, maquiando, né? Mas o pecado ele está aí, é patente, é fato, é verdade. Precisamos ter cuidado, né? Alguns acreditam que o pecado, mal não seja reais, porém não é uma coisa real, mas meras ilusões, né? Que podem ser vencidas pela percepção correta. A ciência cristã, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o pensamento positivo de alguns tipos de cristianismo, por exemplo, cristianismo que é chamado de cristianismo popular, a boa parte da psicologia, o aspecto do movimento da nova era, ressoa nessa teoria. Para falar de nova era, nós temos um material aqui muito interessante, né? Poucos se falam dele. Esse material aqui eu indico, se você puder encontrar, Compreendendo a Nova Era, de Russell Chandler, né? É um escritor, foi um escritor jornalista do Los Angeles Times, né? E assim sucessivamente. Ele trouxe uma abordagem interessante, né? Esse livro foi lançado pela Bom Pastor aqui no Brasil, a editora Bom Pastor. E assim vai. O pecado também tem sido interpretado em termos dos restos não envolvidos de características animais, né? As primaveras como agressão. Os defensores dessa ideia diz que a história do Éden é realmente um mito a respeito do desenvolvimento da consciência moral e não uma queda, certo? Então são essas anomalias que vêm surgindo para tentar cobrir, para tentar passar um pano, jogar por cima um manto de iniquidade, um manto de mentira, um manto de acobertar o pecado. Depois vem a teologia da libertação, que entende que o pecado é a opressão de um grupo de sociedade por outro.
Ou seja, os teólogos da libertação frequentemente combinam a teoria econômica como de Karl Marx, por exemplo, que falam da luta entre classes e em que o proletariado acabará vencendo a burguesia. Isso nunca vai acontecer. 1, 2, 3. Nunca vai acontecer. Nunca aconteceu e jamais vai acontecer. Tem gente que é rico, e se existe rico, existe pobre. Se existe pobre, precisa existir o rico. Porque se existe empresário, precisa ter alguém que trabalhe. Então, se cuide e seja, se você ficar rico, glorifique a Deus por isso, não é? Mas se você ter o pão cotidiano e não te falta, pronto, foi o que Davi disse ao Senhor, pediu ao Senhor. Então, essa ideia desse evangelho promíscuo sem Cristo, isso não existe. Se existe, é uma tentativa de que se fazer narrativa, vender livros e etc. Para quem quer comprar, não me interessa, não é? Não traz inteligência nenhuma nisso, e assim sucessivamente. Então, já a teologia moderna vê Deus, com Deus minúsculo, como um faminto, como finito, né? Ou seja, Deus pode se findar a qualquer momento, até mesmo numa evolução moral. O mundo sofrerá males enquanto ao lado escuro da natureza divina não pode se controlar. A ideia típica da mistura que a teologia do processo faz com o físico e o misticismo oriental. Grande parte do pensamento popular do cristianismo desinformado, por exemplo, o islamismo, muitos sistemas moralistas sustentam que o pecado consiste somente em ações deliberadas. Pessoas normalmente livres simplesmente fazem escolhas livres. Então não existe a natureza pecaminosa. Outra mentira, né? Então essas anomalias que aparecem, né, para tentar cobrir, tirar, para tentar disfarçar o pecado. Isso não vai acontecer porque o pecado ele é existente, ponto, né? Não existe, eles dizem que não existe a natureza pecaminosa, mas é apenas um evento reais do pecado, ou seja, a salvação é simplesmente comportar-se melhor e praticar o bem. Já o ateísmo, ele sustenta que o mal é meramente um problema, uma probabilidade de um cosmos sem Deus. O pecado é rejeitado, a ética é apenas questão de preferência e a salvação é uma mera autopromoção humanística. Então, todas as anomalias vêm para tentar dirimir o pecado, o que não vai conseguir, obviamente, né? Só Jesus perdoa pecado, só o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz pelos homens para salvar a humanidade, né? Os começos do pecado, quando foi isso? A Bíblia se refere a um evento nos recontros, nos dias dos tempos, muito mais distante, além do tempo, além da experiência humana, quando o pecado se tornou uma realidade, né? Uma criatura extraordinária, a serpente já estava confirmada na iniquidade antes de que o pecado entrar no mundo através de Adão, né? Capítulo 5, verso 12 de Romanos, e coaduna com Gênesis, capítulo de número 3, né? Então essa antiga serpente, ela aparece em outros lugares como o dragão, Satanás, o diabo. O diabo tem andado pecando, assassinando desde o princípio do mundo, que está escrito em João 8:44, 1 João 3, verso 8, orgulho, por exemplo, Timóteo capítulo 3, verso 6, a queda dos anjos, Judas 6, Apocalipse 12, versos 7 a 9, também se associa a catástrofes cósmicas. As Escrituras nos ensinam a respeito de outra queda de Adão. A Eva, Adão e Eva foram criados bons, colocaram no jardim lídico, né? O lídico do Éden, e assim sucessivamente. Deus permitiu que o Éden fosse invadido por Satanás, o qual tentou Eva com astúcia, né? Desconsiderando-se a palavra de Deus, Eva entregou-se ao desejo da pobreza, por beleza, aliás, entregou-se ao desejo por beleza e sabedoria, tomou do fruto proibido, né? E ofereceu ao seu marido. Daí vem a síndrome de Adão. Quando Deus cobra de Adão, ele atribui problema de Deus para a mulher. Na Midrash judaica, por exemplo, entende-se que a evidência divina de que a morte viria quanto literalmente o dia em que comeste da árvore. Isso está
pautado em Gênesis 2, verso 17, como referência à morte física, por exemplo, de Adão, capítulo 3, verso 19, capítulo 5, verso de número 5, isso do livro do Gênesis, tá? Então, mas o dia que os olhos de Deus, os olhos de Deus, está escrito como 100 mil anos, um dia para os olhos de Deus é como 100 mil anos, Salmo 90, verso 4, e 1000 anos é como um dia. Adão viveu apenas 930 anos. Outros entendem que é como uma consequência natural do afastamento da árvore da vida, e assim sucessivamente. Então, vai surgindo essas elucubrações e a Bíblia tem a resposta correta, ok? E alguns textos que citei aqui, tem uma infinidade de textos, então para o vídeo não ficar muito grande, O pecado, dentro do contexto chamado de pecado original, nós temos aí, a Escritura ensina que o pecado de Adão afetou muito mais do que ele próprio, certo? Essa questão é chamada de pecado original e postula 3 perguntas. Até que ponto, quais os meios e em que base o pecado de Adão é transmitido ao restante da humanidade? Então essa pergunta nós vamos ver. Qualquer teoria do pecado original precisa responder essas 3 perguntas e satisfazer aí as seguintes critérios. Por exemplo, a solidariedade. Toda a humanidade, em algum sentido, está unida ou vinculada como uma única entidade. O Adão, por exemplo, por causa dele, todas as pessoas estão fora da bem-aventurança do Éden. Capítulo 5 de Romanos, verso 12 a 21, e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22. Depois nós temos a corrupção. Por estar a natureza humana tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente sem a ajuda graciosa de Deus, fazer do que é espiritualmente sem a ajuda de Deus. Essa condição chamamos de corrupção total, ou seja, a depravação total da natureza humana. Isso não significa que as pessoas não possam fazer o bem aparente, Apenas em nada pode fazer, que nada existe que se faça para que seja salvo automaticamente. Não, pelo contrário, para torná-lo merecedoras da salvação. Esse é o ensino, não é exclusivamente de calvinista, até mesmo do Armínio, mas todos os seus seguidores escreveu sobre o livre-arbítrio do homem, em favor do verdadeiro, do bem, de trabalhar a questão do bem, na condição de preso, destituído do perdido, que nem todas a capacidade não pode ser adequada à depravada pela graça divina. A intenção de Armínio, assim como depois Wesley também, não era manter a liberalidade humana a despeito da queda, mas asseverar que a graça divina era maior até mesmo que a destruição, ou seja, destruição provocada pela queda. Então a graça divina é maior. E outro termo interessante é a pecaminosidade de todos e também ser merecedor de castigo, certo? A salvação das crianças, como fica isso, o paralelo entre Adão e Eva, no contexto da salvação das crianças, embora as crianças sejam consideradas pecadoras, portanto passíveis do inferno, não significa que serão realmente mandadas para lá. Doutrinas que indicam diferentes mecanismos para a salvação. Jesus disse um dia: deixa vir as minhas crianças, que as traz é o reino de Deus. Então a fé pré-consciente, por exemplo, a presciência de Deus tem como a criança teria vivido, a graciosidade específica de Deus para as crianças. A aliança implica que uma família crente, talvez incluindo a lei do coração, que toma o lugar da aliança com Adão, tal, enfim, antes da salvação, ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas, principalmente das nossas crianças. O juiz de toda a terra fez tudo com justiça, não usou de injustiça em momento algum para o homem, para o ser vivente e assim sucessivamente, ok? Eu fecho por aqui esse tema e agora vamos falar um pouco sobre transgressão, O que é transgressão?
todo pecado, a priori, todo pecado é contra Deus, ok? Dentro do contexto de transgredir, todo pecado é contra Deus, né? Que Deus é santo e justo, então qualquer ato pecaminoso ofende a santidade de Deus. Enquanto Deus ainda não havia dado a lei a Moisés, o homem era orientado pela consciência. Tratava-se de uma lei moral através da qual o homem podia saber a diferença entre o certo e o errado. Mas isso era muito pouco para ele, uma vez que a consciência pode moldar-se a cultura, né? Então, uma situação de convivência. Deus, então, outorgou lei específica para instrumentos para estabelecer limites e ter um diferencial do pecado e transgressão. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Capítulo 4, verso de número 15. Só há transgressão porque há lei. Portanto, a lei estava... porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Capítulo 5, verso 13 de Romanos. Então, transgressão. O que é transgressão? Transgressão é violação de uma lei, infração, quebra de uma regra, ultrapassagem do permitido. Então, transgressão de qualquer lei civil responsabiliza o transgressor, ou seja, com multa, como é o caso das normas de trânsito, por exemplo, ou com prisão, no caso de praticar um delito ou crime, né? O termo hebraico aqui é saker, que quer dizer traição, mentira, engano, e maal, que significa infringir ou ser infiel. Aba, que quer dizer ir além do permitido, e pecha, que é rebelião, né? Então estão traduzidos como transgressão, transgressor, transgredir, né? Em sua crítica, por exemplo, aos judeus legalistas, que insistiam na observância da lei, mas que com frequência quebrava. E Paulo diz assim: tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Capítulo 2, verso número 23 do livro aos Romanos. Então, a transgressão no Novo Testamento, nós vamos ver, e a iniquidade. O termo iniquidade é do Antigo Testamento, que quer dizer avon, e aparece com frequência no Novo Testamento a expressão no ato de justiça, que é adquias, que é a expressão, a própria transgressão ou quebra, né, de uma regra, né, anomia, por exemplo, né, e os dicionários da língua portuguesa, por exemplo, apontam a iniquidade como a falta de equidade, retidão, igualdade, imparcialidade, justiça, né, perversidade, alteração do que é normal para a normalidade, né? Tentar impor maldade nisso. Então Jesus, ele acusou os religiosos de praticar iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus falou isso em Mateus 23, versículo 25, e avisou que no final do tempo ela tomaria lugar do amor, a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus capítulo 24, verso de número 20, verso número 12. Né? Então podemos observar que essa questão de iniquidade e transgressões já estão aliadas uma a outra, né? Precisamos ter cuidado com isso. Que Deus abençoe todos, que o Espírito de Deus continue trabalhando em cada coração, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula. Se você não é inscrito, deixa aí, se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Compartilhe esse vídeo para que o conhecimento chegue a mais pessoas. Deus abençoe.